agora sim iniciando a gravação, mas já vou iniciar falando sobre o motivo, né, que me fez jogar essa aula para esse horário de agora. Motivo, galera, para quem não tava aí, eu tava falando aqui, peraí que desconectou aqui a parada aqui. Eu levantei aqui rapidinho e desconectou. O motivo que eu não coloquei essa aula para o horário normal, que é 19h15 ou 9h15 da noite, né, 21h15, foi porque minha mulher tem um evento da empresa, ela foi premiada, né? Ela vai receber o classe A da empresa dela, da Chevrolet, trabalhando na Chevrolet, por enquanto, né? Porque em breve eu vou tirar ela. E aí ela teve que ir receber a premiação, eu até fui convidado também, né? O gerente geral dela gosta muito de mim, é um cara que a gente tem uma amizade legal, a gente conversa muito sobre mentalidade, sobre essas coisas de comportamento, né? E ele me chamou pra isso, só que eu falei pra ele que eu não poderia ir porque eu tenho um compromisso com os meus alunos, certo? Então eu tô aqui presente com vocês. Deixa eu só ver até o áudio se tá saindo aqui, velho. Porque não tá saindo não. Acho que eu devo ter mexido em alguma coisa ali embaixo. Esse tá desconectado aqui. Agora foi, agora tá conectado. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Já tá gravando, tá? Então eu vou colocar a tela inteira aqui. Hoje é dia de falar sobre psicologia e uma das coisas que eu quero falar, aproveitando essa... Aqui a casa tá cheia, né? Que agora de fato sim tá cheia. Acho que bateu mais membros do que os últimos dias aí, apesar de muitos aqui serem novos. Eu tô gostando do ritmo do grupo. Quero parabenizar, até ele não tá aqui, mas eu quero parabenizar a evolução do Dylan, tá? O Dylan evoluiu muito, foi um cara que, inclusive, eu achei que não fosse evoluir tão rápido assim, mas, porra, de fato, é um cara que lá ele, maior onda. Esse cara não perde a oportunidade. E foi um cara que evoluiu muito. Em menos de um mês aí de acompanhamento individual comigo, o Dylan já conseguiu sacar mais de R$ 1.200, US$ 1.200, né? Um pouco mais de R$ 5.000. Conseguiu também passar em 7 provas de mesa proprietária. Ele conseguiu também ficar com 3 contas founder, desativar 3 contas, as outras ele não vai ativar agora porque a gente está fazendo um progresso curto, mais consistente, né? E eu quero justamente falar sobre isso com vocês. Eu tava ali na callzinha com o Lucas e a gente estava falando sobre a questão da confusão mental entre ser um trader profissional e pensar a longo prazo e ser um gambling, que é justamente um jogador. Isso aí, irmão. Porra, isso é que é disposição, meu irmão. O cara com a enxada na mão e trabalhando, escutando a aula. Você viu? Isso é que é disposição, pô. Escutando a aula com a enxada na mão. Isso aí eu admiro muito. O cara é disposição mesmo. Então, galera, como a gente sabe, trading não é uma parada. Exatamente. A gente sabe que trading não é uma parada como eles veem aí, né? Eu já tive uma linha de curva, né? Dessa. Eu já tive uma linha de curva dessa aqui, certo? Quem já teve uma linha de curva dessa aqui? Alguém já teve uma linha de curva daquela ali que eu acabei de mandar ali? Pois é. Você gosta dessa linha de curva aqui, Luan? Não me serve mais, gostei. E você queria ter uma linha de curva dessa aqui? Acho que todo mundo prefere essa linha de curva aqui embaixo do que essa linha de curva aqui em cima, certo? Por que eu tô fazendo essa aula? A gente sabe da importância da mentalidade, né? Mentalidade profissional. Eu brigo muito com alunos novos para ter essa mentalidade. Mentalidade profissional e mentalidade gambler. Vou colocar aqui, não vou nem colocar 1 e 2, vou colocar mentalidade profissional aqui e mentalidade gambler, certo? Creio que esses dois vão fazer muita diferença para vocês agora, porque a gente vai falar sobre
basicamente a mesma coisa, né? Que é a mentalidade, mas fazendo com que essa mentalidade seja entendida por todos e tenha uma boa interpretação, certo? Alguém quer falar alguma coisa antes da gente começar? Então vamos lá. Primeira coisa é que a mentalidade profissional, ela vem do cara que o cara entende que o mercado é um trabalho como outro qualquer, certo? O mercado é um trabalho, galera. O mercado não é um jogo onde você vai entrar e vai fazer dinheiro, não é o tigrinho, certo? E só que o gambler, ele pensa que é um local de ganhar dinheiro. Ah, Felipe, mas no mercado você não ganha dinheiro? Sim, ganha dinheiro. Só que há uma diferença enorme entre você interpretar que é o seu local de trabalho, né? E o local de ganhar dinheiro. Perceba que existe uma diferença muito grande quando você pensa que isso é um trabalho, certo? E tem uma diferença também muito grande quando você pensa em ganhar dinheiro. Por quê? Você ganha dinheiro em vários lugares, né? Você não ganha só dinheiro no local de trabalho. Você ganha dinheiro numa aposta, né? Você pode ganhar dinheiro na Bet365, você pode ganhar dinheiro fazendo um bico, ou então fazendo uma falcatrua, ou então vendendo algo ilícito. Tem várias formas da gente ganhar dinheiro, né? Então, a mentalidade gambler, ela vê o mercado como um local apenas de ganhar dinheiro. Já a mentalidade profissional vê o local de trabalho, o mercado como local de trabalho. A diferença do lugar onde você vai ganhar dinheiro, né, de qualquer forma, de forma ilícita, para o lugar que você vai. Eu coloquei isso aqui errado. Que você vai ganhar dinheiro de forma profissional é a seguinte. Só mudar aqui. Acho que não vai, não. Acho que eu coloquei errado mesmo. Deixa eu só puxar aqui. Coloquei errado. Enfim, galera, não vou ficar brigando com isso aqui, não. Vocês entenderam aqui que aqui é o lugar onde se ganha dinheiro de qualquer forma, né? E aqui é o local de trabalho. Então, trabalho, né? A visão do profissional é ver o local de trabalho e o do gambler é local de grana, né? Local de dinheiro, local onde você pode fazer o que você quiser. O importante é que você mantenha os ganhos no dinheiro, certo? Agora, existe uma mentalidade diferente do cara que trabalha convencional no local de trabalho para o trader, né? O trader, ele tem que entender que ele vai perder a única certeza, né? A única certeza é a perca, certo? Aqui eu tô falando da mentalidade profissional no local de trabalho, que é a única mentalidade, a única certeza que a gente vai ter nesse local de trabalho é a perca. Isso aqui eu tô falando de trading, certo? No trading, no mundo do trading, a única certeza que você tem quando você entra é perder. Já o trabalho convencional, ele te dá uma outra mentalidade, né? Essa mentalidade é a mentalidade de produção. Quanto mais trabalho, mais ganho, né? E aí que vem um paradigma muito louco aqui, um paradoxo muito louco, porque é diferente, né? Vocês percebem que há uma diferença muito grande aí entre a mentalidade de um trader, que é a única certeza que você tem, né? É que você vai perder. O ganho, ele é, tipo, não é uma coisa certa, né? Enquanto aqui, você tá lá, você vai bater. Até quando você, inclusive, tem muito CLT aqui que vão abandonar, graças a Deus. Mas tem muitos CLTs aqui que eles sabem disso, né? Inclusive eu vejo aluno mandando às vezes no laboratório, pô, Felipão, tô hoje trabalhando aqui e tal, tá foda e não sei o que, enfim. Então assim, quando você cair machucado, que você apresenta atestado no trabalho, o que é que acontece com você?
Mas se você apresentar atestado, Velozão, no CLT, se você apresentar atestado mesmo assim, ele desconta? É mesmo, Velozão? E na Bahia não é assim não, pai. E na Bahia, se você cair doente e apresentar atestado, eles deixam lá, pô. Porra, é essa, velho? Caralho, viado. Aí é assim, é? Porra. Aí não. Aqui o CLT é diferente, velho. Aqui na Bahia, quando você cai doente, que você também não tem. Estão te passando golpe. Eu acho que aí você tá na escravidão mesmo, meu irmão. Acho que você aí tá na escravidão. Porque aqui o trabalho, o CLT, quando você não vai, que é por um motivo maior, que você tem como comprovar, tipo assim, às vezes um parente morreu, né? Aqui você só pode ficar doente 12 dias por ano. Se for mais do que isso, eles também não pagam. Não, mas aí você é remunerado se você ficar e como tiver como comprovar, né? Não, Igão. Se você tiver como comprovar, é de boa, né? Não? Tipo assim, passou dos 12, beleza. Mas antes disso. Não, mas antes disso, tipo assim, antes de 12 dias, eles te remuneram mesmo assim, né? Isso? Passou de 12, fudeu. Mas antes disso, é suave, não é isso? É, pô, tipo assim, se você ficar doente, vamos supor que no primeiro, sei lá, em um mês você ficou doente 3 dias, aí você vai pagar. E aí depois de 7 meses você ficou doente mais 5 dias, eles vão pagar. Se passar de 12 dias por ano, eles não pagam mais, tá ligado? Entendi. Então, tipo assim, você é remunerado de qualquer forma, beleza. É isso que eu tô falando. Tipo, no trading é diferente. No trading nós somos o próprio patrão, né? Então, a única certeza do trading, diferente do trabalho convencional, é que, pô, por mais que eu caia doente, eu ainda vou ganhar, né? Então, aqui, dentro disso aqui, galera, tá meu maior trabalho na cabeça de vocês, tá ligado? Talvez vocês não percebam, mas eu luto muito contra isso aqui, ó. Não vou dizer nem só isso aqui, velho. Vou dizer isso aqui, ó. Trazer essa mentalidade de gambler que a gente tem de achar que o mercado é uma roleta onde a gente tem que apertar o botão e ganhar o dinheiro e manter a mentalidade profissional. Eu fiz um podcast também com o Velozão. O Velozão veio dar uma pré aqui também hoje, por incrível que pareça, tá aí também. O Velozão, a gente tava discutindo, a gente falou sobre isso, né? Ele fala muito. Galera, se perder o podcast do Veloso, não vai pegar os insights, porque a gente falou sobre muita coisa boa. E é bom você ver um cara que até outro dia tava igual a você, tá ligado? Batendo na trave. É um cara que já sacou mais de 150 mil reais, tá aqui presente, tá ligado? Um cara que já sacou mais de 150 mil reais, ele está presente aqui na sala. E outro dia desse, ele tava igual a você aí, no mesmo lugar, né? Enfim. Então assistam que vocês vão pegar muitos insights importantes. E uma das coisas que a gente vê é que a gente erra muito no trading. Erra demais. E para a gente escapar dessa visão de gambler, para vir para a mentalidade profissional, a gente tem que se olhar como um profissional de trading e se respeitar como tal. Tava falando com o Leozinho, não sei se o Leozinho tá aqui, deixa eu ver. Não tá. Por motivos maiores não deve ter vindo. Mas a gente estava conversando e ele falou, pô, Filipão, eu quero muito falar com você em relação a meu comportamento, né? Eu me vejo hoje como profissional, ele tá dizendo que até para fazer journal, o cara tá se arrumando, tá se vendo como profissional, se enxergando. E há uma grande diferença, de fato, né, guys? De você sentar na frente do computador inclusive, o Matheus Veloso fala uma parada importante dessa parada também, que quando ele começou a fazer o acompanhamento individual com o Kainan Zera, ele foi para um escritório com o Kainan, né? E esse escritório com o Kainan que ele foi, ele acabou vendo as pessoas operando lá de maneira bem profissional, entende? Então é diferente a visão. Você tá vendo que o cara é profissional, o cara tá saindo de casa, né? O cara bota um paletó e gravata, talvez, e tal. E aí acaba que você vê ali a seriedade do trabalho, né? Enquanto o que é que a galera vê por aí no YouTube? A galera vê o cara às vezes sem camisa. Eu vejo o criador de conteúdo aí sem camisa. Quem já viu esses caras operando sem camisa dentro de casa? Vocês já viram isso aí? Quem já chegou a ver o Instagram de um Pois é. Mano, nada contra e tudo contra ao mesmo tempo, tá ligado? Nada contra e tudo contra. Porque assim, nós já somos bastante desrespeitados por ser aquele cara que fica na frente do computador e o trading se assemelha muito com um joguinho também, tá ligado? E você não vê seriedade naquilo que você faz, pô, só por você estar em casa, inclusive quem fizer terapia vai saber que isso é ruim, dentro da sua própria casa, para você negociar dentro do seu quarto é péssimo, tá?
quem tem computador em casa e negocia em casa já é péssimo. Você tem que lutar 2 vezes mais com o seu psicológico. A realidade é essa. Quem não sabe, saiba agora. Eu descobri isso em terapia e por isso que eu tenho meu escritório. Eu tive que montar meu escritório dentro de casa para fugir dessa questão. Por quê? Nossa mente, ela não entende muito bem quando você negocia dentro do seu quarto, que é o lugar onde você dorme, que é o lugar onde você bate sua soneca e você trabalha no mesmo lugar. Você tem uma grande tendência a meio que desleixar, bora botar assim, tá ligado? Esse boom aí foi de despertar mental, ô Luan? Pois é. Calma que tem mais. No dia ruim do CLT não perde nada. No trade, se tiver um dia ruim, vai perder forte. No ruim vai perder forte e virar algo raro. Se não perder igual aquele dia que você comentou que se saiu bem, mesmo no dia ruim de psicológico. Porra, bastante interessante isso aí. A gente vai falar sobre isso aí hoje também, tá? A cama tá muito perto do local de trabalho. Você também acertou, irmão. A mente vai entender, não vai entender que aquilo é um trabalho. Exatamente. Então, assim, partindo de toda essa mentalidade, a gente já entende, né, que é um lugar ruim para operar, de estar dentro do quarto, enfim, né? A gente tem que colocar na cabeça que nós somos gerenciadores, gerentes, né? Vou botar gerentes de risco, certo? O que é o gerente de risco? É aquele cara que está na frente do gráfico, esperando a oportunidade para entrar, e se a oportunidade não chegar, ele simplesmente vai sair. Hoje eu deixei aqui para vocês, ó, para vocês visualizarem que aqui está um break-even. Zero, vou mostrar mais. Não vou mostrar só o break-even, não. Vou mostrar mais que eu posso mostrar, porque aquilo que eu prego para vocês, né, é o que eu faço. Tem um contrato mais um contrato que é igual a 2 contratos, certo? E aqui em cima sai 2 contratos por causa do break-even. Além dos 2 contratos que eu entrei aqui e dos 2 contratos que eu saí aqui, você vê mais alguma operação aí? Alguém vê mais alguma operação aí? Além desses 2 que eu entrei aqui e os 2 que eu saí aqui? Não, né? Sabe o que é isso? Eu respeito muito bem o meu plano. A gente teve uma oportunidade aqui do AMD aqui, ó, às 9, né? Acumulou, manipulou e distribuiu, beleza. Tive a mesma visão hoje. Pois é. Depois que ele cai, velho, a visão aqui era o Market Maker Sell Model. Ele completa o Market Maker Sell Model, né? Ele faz um sweepzinho aqui, pouco, na parte baixa, né? Teve essa acumulação, outra acumulação, SMR aqui em cima, né? E depois ele queda. Por que, Felipe, você não vendeu aqui? Eu esperava que esse movimento aqui fosse em cima da Previous Day High, mas não foi, certo? Falando de gráfico um pouquinho agora. Ele simplesmente entrou nesse IFVG aqui, começou a fazer esse movimento depois que ele rompe aqui com o body do candle no IFVG e começa a levar o preço para baixo. Após isso, o preço praticamente lateraliza e só veio dar setup no S&P 500 às 10h30. Olha aqui o Market Maker Model aqui, né? Acumulação, SMR. Olha o toque do preço no 50% do New Week Open Gap, certo? Só que eu respeito muito bem meu gerenciamento de risco e respeito muito bem a quantidade de entradas que eu dou no dia, tá ligado? Dava para dar outra oportunidade? Dava, mas olha a diferença da entrega do preço pro S&P, pro Nasdaq. Eu teria que ficar de 10h30 da manhã até mais ou menos 1h30 da tarde, tá ligado? Ou seja, 3 horas de relógio pra tentar pegar uma mendigagem, né? Menos 5 vai ter que ficar muito mais, né? Mas eu não quero nem tratar disso. O que eu quero tratar é da disciplina, de você entender o quê? Se olhar como profissional, né? Ó, eu quero que vocês observem se o comportamento de vocês é como profissional, né? Porque nós, como gerentes de riscos, nós temos que pensar o seguinte: nós temos um setup, certo? Esse setup tem que estar dentro do plano, beleza? Então, tendo um setup, um playbook, na verdade, pode ser 1, 2, 3 setups. Eu hoje tenho 3 setups, mas sem querer me engrandecer, mas falando sobre a experiência de trade, eu tenho mais experiência do que vocês, né? Talvez aqui, acho que
na mesa aqui, quem tem mais experiência do que eu de trading e de ICT junto, possa ser até o Veloso, né? Que foi aluno e tem bagagem também, né? Ele vem de 7 anos de trading, mas no caminho certo, acho que tem 3 anos, 2 anos por aí, né? Eu tenho 4 anos aí nessa pegada de setup, plano e fazer as coisas certas. Então, dentro do meu setup, no meu playbook, eu tenho 3, 4 setups hoje, né? Que um tá aqui na minha frente, eu tô olhando para cima para visualizar. É o gap mais change state of delivery mais break e retest. O segundo é gap mais change state of delivery mais break mais retest mais SMT. E Market Maker Sell Model by Model, né, mais IFVG e o Turtle Soup. Sorte minha quando eles casam, né? Ou seja, eu tenho 4 setups no meu playbook, só que todos eles estão dentro do plano. Ah, Felipe, então qual foi hoje o setup? Simples assim. Aqui a gente tem um busy de H1, certo? Esse busy de H1 acabou tocando. Aqui seria o gap, né? Que é justamente o setup do gap, mais change state of delivery, que ocorreu aqui justamente no rompimento desse body aqui, ó. Eu entrei 10 e 10, ele rompeu com body para cima, eu já entrei aqui, no mesmo lugar aqui, tá vendo aqui? No mesmo lugar aqui, rompeu com body aqui para cima, eu já entrei, o preço acumulou, retestou o IFVG e subiu. Quando ele sobe, ele crava em 8,5 aqui, galera, ó. Ele crava em 8,5. Aí ele dá 2, 3 toques em 8,5. Quando ele deu o terceiro toque, eu não esperei pra ver, não. No terceiro toque eu já puxei pro 0 a 0. Sabe por quê? Ah, Felipe, é medo. Não, não é medo, não. É tempo e preço. Porque aqui você tá fechando, ó, 10 e 9, 10 e 10. Aí você vai ter aqui, ó, 5 minutos, ó, 10 e 10, 10 e 11, 10 e 12, 13, 14, 15. Cara, 15 abriu agressivamente para baixo desse FVG aqui, ó. Eu nem esperei ele fechar agressivamente. Ele foi lá, foi mais para baixo. Agora eu vou tirar aqui a preferência aqui. Tem esse FVG mais abaixo, que o corpo do candle às 10 e 15 fecha abaixo dele, às 10 e 16 fecha abaixo dele. Abre o candle de 10 e 16 aqui, 5 minutos, abertura de 5, ó. 10 e 16, 17, 18, 19, 20. 20 já abre para baixo de novo, retesta o preço na abertura às 10 e 23, aí tem de 24 e 25 vai descendo e chega até o local lá contrário, beleza? Então, quando o preço ele acaba fazendo todo esse movimento contrário ao que eu estou visualizando, o que acontece é que eu desperto o meu lado profissional, certo? Então, quando eu vejo que meu setup está perdendo o sentido, quando eu vejo que está tudo contra mim, tempo contra mim, preço contra mim, setup contra mim, né, saindo do plano, aí entra o setup dentro do plano e entra o profissionalismo. O cara que é profissional, ele sabe muito bem a hora de sair, de parar. E hoje eu respeitei porque hoje eu me comporto, a minha mentalidade é uma mentalidade de quem pode ler ali, qual é a mentalidade que eu tenho depois desse tempo todo de trading. Exatamente. Mas se fosse o Felipe de 3 anos atrás, 4 anos atrás, talvez eu tivesse com essa mentalidade gambler. A gente falou já do profissional, né? O profissional, primeiramente, ele tem uma mentalidade que o trading é um trabalho e não é um local somente de grana. E a gente vem para a única certeza que é a perda. E no trabalho, a gente tem essa questão do quanto mais trabalho, mais ganho. E agora eu encerro isso aqui com a falsa impressão de quanto mais trabalho, mais ganho. No trade é diferente, né? Então, quanto menos trabalho e mais certo trabalho, mais ganho, certo? Ou seja, quanto menos trabalho e mais certo trabalho, mais ganho. O trading é totalmente diferente do trabalho convencional, né? Então, a única certeza é a perda. Quanto mais trabalho, mais ganho. Eu acabo anulando exatamente, eu acabo anulando essa crença de quanto mais trabalho, mais ganho e entro na jornada de quanto menos trabalho e mais certo trabalho, eu mais ganho. Minha conta, ela tá com 60% de assertividade, 65% de assertividade. Você vê aí a linha de curva como é que ela tá, extremamente agressiva.
E você percebe que é constância, né? Eu não perco. Eu ganho e perco, eu ganho e perco. Exatamente, não é a quantidade do trabalho e sim a qualidade dele. Agora, a gente vai dar uma mergulhada para a mentalidade de gambler, que é o local de grana. Aí eu e o Veloso a gente conversou sobre a questão do overtrading, tá ligado? O cara que dá overtrading, o cara que sempre quer ganhar, o cara tá sempre ganhando e sempre quer ganhar, ele não consegue enxergar na oportunidade que ele teve de parar no dia no stop, onde o setup não fez sentido. E a mensagem que o mercado deu para ele foi o seguinte: ou você analisou errado, ou você entrou errado, ou seu plano de fato não aconteceu hoje. Ele quer insistir porque ele quer insistir. Semana passada, um aluno chegou para mim e falou assim: Filipão, deu vontade de recuperar, cara. Eu entrei ali para recuperar. Coloquem na cabeça de vocês o seguinte: o trader, ele não recupera dinheiro. Ah, me perdoem dizer isso aí, talvez vocês não entendam isso. O trader, ele faz um novo dinheiro. Não existe perder dinheiro. Eu vou recuperar. Não, é o ingresso que você paga todos os dias, é um investimento que você faz todos os dias. Se por um acaso deu errado, alguma coisa você fez de errado ou simplesmente o mercado não quis te entregar, tá ligado? A realidade é essa. Só que o pensamento gambler é diferente da mentalidade. Pô, o cara não conseguiu se ajeitar nessa mentalidade de trabalho aqui, ó, velho, ó. A única certeza é a perda. Ele não tem, tá ligado? Ele não tem a mentalidade de que perder, que a perda, eu acho que é perda, né, velho? Talvez a única certeza é a perca. Perca não, é perda. O cara perde. Perda. Deixa eu ver aqui. Quem sabe faz ao vivo. A única certeza é a perda. Acho que é a perda mesmo, tá certo. A única certeza é a perda. Pronto. É isso aí mesmo. Botei errado. Então, o cara que não entendeu que no trading a única certeza que a gente tem é que vai perder, a gente não criou a mentalidade correta, que é a mentalidade profissional. Se a gente não criou a mentalidade correta, que é a mentalidade profissional, a gente ainda tá com a mentalidade gambler. Qual é a mentalidade gambler? Tenho que sair ganhando. Me diga um cara. Exatamente. Me diga um cara que joga cassino, que joga. Quer dizer, tem até. Na verdade, esses caras não são gamblers, né? Esses caras são profissionais de jogo, é diferente. Até nisso tem como. Um exemplo, o cara que é apostador. O cara que joga na Bet 365. Tem um cara que é profissional de Bet 365. Tá ligado? Ele tem estratégia pra. Ele de fato é um trader, ele é um negociante tá ligado? Ele sabe que ali também é o trabalho dele. E pra ele se ver dessa forma, ele tem uma disciplina elevada. Porque o jogo, um exemplo, o cara faz ali uma previsão, tá ligado? Como o brother falou ali, probabilidade. Exatamente, gestor de probabilidade e de risco. A mesma coisa que a gente faz, tá ligado? Até no cassino você vai achar uns caras que eles sabem fazer a estatística, a probabilidade de ficar a favor deles. Tem muitos aí que são ricos com blackjack, com outras paradas. Sabe por quê? Os caras sabem. Eu digo a você uma coisa. Vocês acham que se o cara tiver um conhecimento brabo de gerenciamento de risco, o cara tem como ganhar dinheiro no Tigrinho? Agora eu vou pegar muita gente que eu tô ligado. Vares disse que não. VG disse que claro que sim. Vou pegar um bocado. Os caras nem querem mais responder, ó. O Tavares respondeu, o VG respondeu, ninguém mais quer responder. O cara que souber de gerenciamento de risco tem a oportunidade de ganhar dinheiro no Tigrinho. O cara que domina gerenciamento de risco tem vontade de. Tem como ganhar dinheiro no Tigrinho. Olha lá, ó. Claro que sim, VG. Rafael, acho que não. O Igor, não. Eu vou dizer uma parada pra vocês que é muito diferente. O Tigrinho é muito diferente de Blackjack, galera. Blackjack, você tá ali numa mesa onde a mesa sempre vai ganhar. Isso é fato. Cassino, ele sempre vai ganhar por conta da taxa que você paga, certo? E vocês sabem por que o cassino eles ganham mais, eles têm como se sustentar e eles ganham mais do que perdem?
Alguém pode me dizer por que isso acontece nos cassinos? Por mais que as pessoas ganhem? Não só no Tigrinho, como em qualquer jogo de azar. Se o cara souber aplicar matematicamente, sistematicamente, probabilidade. Não sabe parar. Luan foi na veia. Luan foi na veia. Porque não sabe parar. E agora eu vou dizer pra vocês se tem como responder o que perguntei sobre o Tigrinho. Não tem como o cara ser lucrativo no Tigrinho por causa de uma coisa só. Ali o algoritmo já é programado pro cara perder. Tá ligado? O cara tem como fazer o seguinte. O cara tem como pegar um link de Tigrinho e jogar nele, fazer um dinheiro e sair. Tem como ir em outro link fazer dinheiro e sair. O cara tem... Beleza, mas a longo prazo não vai se sustentar, tá ligado? Como é que... Não, mas aí, peraí, VG. Aí você tá querendo comparar um algoritmo que tem milhões de pessoas, tá ligado? Milhões de pessoas ali, tá ligado? E no Tigrinho só tem você, irmão. Você quer comparar um algoritmo que tá entregue pra milhares de pessoas e um algoritmo que... Não, nem compare, tá ligado? Ali você é o player, você é a vítima. Ele estuda você. O algoritmo é tão programado que ele estuda você pra saber quais são os seus maiores gatilhos de perda de ganho, pra alimentar justamente os seus gatilhos, pra depois que ele alimenta seus gatilhos, ele toma tudo de você. Por isso que ele primeiro lhe entrega 20, lhe entrega 10, lhe entrega 200, daqui a pouco ele toma tudo. Quando ele vê que você caiu no laço, agora é a hora que ele vai apostar. Ele já sabe até quando você vai apostar mais. Ele vai lá e tira tudo de você. Milton falou ali, Felipe é profissional no Tigrinho. Irmão, eu nunca joguei Tigrinho na minha vida, eu quero que minha sobrinha morra se eu estiver mentindo. Minha sobrinha é a pessoa que eu mais amo na minha vida. Minha sobrinha é meu bem maior. Eu quero que minha sobrinha morra agora. Onde ela estiver, se eu já joguei Tigrinho na minha vida. Eu também conheço um amigo meu e um amigo de Igor Amorim aí, o Psycho Ed ali, ó. Eu conheço um cara que ele ganhou uma moto zero, 24 mil reais. Ele comprou uma moto zero, 24 mil reais. Não demorou um mês, ele tava devendo até dinheiro a agiota. Porque o algoritmo, galera, ele é programado, o algoritmo do Tigrinho, ele é totalmente programado pra fazer você perder. Mas não tirando o foco da aula e voltando pro foco aqui da mentalidade, a mentalidade do gambler é justamente essa, certo? E aí eu digo pra você, uma coisa que a gente parou ali no meio do caminho, eu tô com a memória, graças a Deus, muito boa e um estado de presença também fluido. Eu falei sobre a probabilidade dos cassinos ganharem. Os cassinos ganham por causa da taxa e porque as pessoas não sabem parar. Porque se um cara tiver uma estratégia e ele tiver um gerenciamento de risco, até nisso, até no cara coroa o cara ganha. Isso aí o Mark Douglas, ele prova que se você tiver um risco-retorno de 1/2 e você jogar o cara e coroa, a longo prazo você sempre vai ganhar. Galera, a longo prazo você sempre vai ganhar. Se vocês quiserem, a gente faz uma aula somente falando sobre isso com o ChatGPT, para o ChatGPT fazer uma probabilidade de 1 milhão de jogadas de cara e coroa com assertividade de 1/2. E eu mostro pra vocês que em 1 milhão você vai tá ganhando. Cara e coroa, galera, é 50-50. Tá ligado? Cara e coroa é 50-50. Uma hora vai dar cara, uma hora vai dar coroa. Uma hora você vai ter streak losses, outra hora você vai ter streak gain. Tipo, você vai ter ganhos seguidos e você vai ter perdas seguidas, tá ligado? Então, um risco-retorno de 1/2 no cara e coroa, você já é lucrativo a longo prazo. Não tem como você perder, tá ligado? Só que o grande problema é justamente ter a mentalidade de gambler. É você não conseguir olhar estatisticamente pro longo prazo e pensar que por mais que você perca 1, 2, 3, 4 vezes seguidas, você vai se sustentar porque o seu plano, ele lhe dá 1/2, 1/3, 1/4. Quantos aqui já pegaram 1/3 mínimos? Ó, Milton Júnior já pegou 1/3, Tavares já pegou 1/3, Veloso já pegou várias de 1/3 e saiu... Porra, todo mundo pegou 1/3. Todo mundo já pegou 1/3, tá ligado? Só que
É como eu e o Veloso tava falando, velho, o podcast com o Veloso hoje me deu tantos insights positivos, velho. Foi tão massa aquele podcast ali pra minha cabeça, Veloso, que você não tem ideia, brother. Brother, se eu que fiz a porra do podcast sair grandão daquilo ali, psicologicamente, pensando, olhando pra trás, né? Porque a gente não olha pra trás, velho. Imagine quem vai ver, brother, tá ligado? Imagine quem vai ver aquela porra ali. O Veloso falou assim, velho, overtrading, né? Falou, quando você fala do overtrading ali mesmo, velho, o maior erro, o que mata o amador é somente overtrade, irmão. É só overtrade e não acreditar no plano. Quantas vezes naquele podcast você fala assim, ó, eu não acreditava no plano e voltava pro inferno. Eu cheguei a sacar tanto e depois eu desacreditei. Meu irmão, você foi no céu e foi no inferno. Só que você acreditou mais no inferno do que no céu. Tendo visitado o céu, que viagem da porra, velho. Nossa mente, ela é muito negativista, irmão. Ela não consegue levar fé no nosso próprio plano, mesmo que ele já tenha funcionado algum dia. E sabe qual é o problema que eu... Sabe por que eu dou de 10-0 em muito traderzinho aí de Instagram aí, que fica postando o resultado aí e mente? Porque eu só penso em longo prazo, pô. Eu sei que meu sistema, ele funciona. Eu não mudo de sistema há mais de 1 ano e meio. Eu não mudo de plano de trade há mais de 1 ano e meio. Quem tá comigo sabe aí, pô. Quem tá comigo há muito tempo é Paiaca, sabe aí, ó. Tem quanto tempo, Paiaca, que eu não mudo de setup? Tem gente que sai daqui da mentoria porque eu não mudo de setup, pô. Parem pra analisar uma porra dessa, velho. O cara entra aqui porque eu não mudo de setup. Você não muda nada, você sempre mantém a mesma coisa. Irmão, o que você quer, infelizmente, eu não vou poder entregar, velho. Infelizmente, o que você quer, eu não vou poder entregar. Porque o que você quer se assemelha ao gambler. E eu não sou gambler, velho. Eu sou profissional, tá ligado? E eu não vou citar nomes de comunidade, não. Mas tem uma comunidade aí que eu acompanho, né? Acompanhava porque eu silenciei. Só não parei de seguir em respeito, mas silenciei. Toda semana o cara quer lançar um setup novo na comunidade. Olha lá, o Patrick falando, esse time que ganha não se mexe. Sabe por que o cara quer botar toda semana um setup? Eu já falei inúmeras vezes isso, eu vou falar de novo, até ficar chato. Porque ele quer que a galera entre, pô. Ele quer ativar justamente o que o Tigrinho ativa seu, que é o seu sistema dopaminérgico, tá ligado? Então, velho, aqui eu mostro pra vocês que o que vocês precisam é a mesma coisa que o Tom Hogarth, é a mesma coisa que o Jesse Livermore, é a mesma coisa que o Larry Williams, é a mesma coisa que o Patrick Neil, é a mesma coisa que aquele cara também, o Lance Brastin, é a mesma coisa que 100% da S&P Capital faz. O que é... Quem já estudou S&P Capital aqui? Meus alunos aqui devem ter pelo menos um. S&P Capital, galera. Quem já estudou os caras da S&P Capital aqui? Vou botar o nome aqui embaixo. S&P Capital. Quem já estudou? Já viu vários vídeos do Velozão. Galera, estudem o cara dos caras da S&P Capital, que você vê que os vídeos do cara, os caras só falam o seguinte, ó. Setup A mais, setup A mais, setup A mais, setup A, setup A mais, setup A, setup A mais. Você acha, vem cá, você acha que o setup dele A mais muda de semana em semana, né? O A Plus dos caras muda de semana em semana? Me responda. Irmão, aquele lutador, me esqueci até o nome dele agora, Bruce Lee, ele falava, tem uma frase dele que ele diz que não teme o cara que treina vários golpes. Ele treina o cara que treina 1000 vezes um golpe só. Ele não tem medo do cara que treina 1000 golpes. Ele tem medo do cara que treina 1000 vezes um golpe só. Parceiro, quem já jogou League of Legends aqui? Tavares, mais quem aí? Lucão, Luan, Veloso. Show. Pega a Catarina. Pronto, aí, ó. Mono. Aí vocês falando aí, velho. Mono Kayle, Mono Tristana. Pega o mono de vocês. Pegue o mono de vocês e jogue com ele todos os dias. Vai ficar chato de você ganhar. Quem já passou por isso aqui, velho? Quem já chegou a ficar chato de só ganhar com aquele boneco? Tipo assim, você passou 2, 3, 4. Fica chato. Mas aí qual é a graça do jogo? É ganhar? Pra uns sim, tá ligado?
Só perdeu? Pera aí, Veloso, aí também. Você pegou quem, meu filho? Você pegou quem, pô? Então, tipo assim, perde a graça, tá ligado? Quando você joga várias vezes com o boneco, que você começa a dominar muito a mecânica dele, perde a graça. Por isso que eu tenho o meu personagem também que eu não utilizo mais, que é a Vayne. Se eu jogar de Vayne, mano, eu digo pra vocês que é 90% GG meu. Eu não perco um X1, tá ligado? Eu não perco um pra... Às vezes eu não perco 1 pra 3. Eu já vou pra cima de 3 sabendo que eu vou matar os 3. Tá ligado? Por quê? Eu já dominei o kite dela. Eu já dominei a velocidade de ataque com determinados itens. Então, tipo assim, eu fiquei tão bom na parada, mas tão bom, que, tipo assim, não me vejo mais pegando ela, tá ligado? Eu só pego ela, tipo assim, eu tô caindo muito na ranked. Tô caindo muito, aí eu vou lá e pego ela e apelo, tá ligado? Que é o que eu tenho feito. Então, tipo assim, o setup é a mesma coisa. Vamos trazer isso agora pro contexto de profissionalismo, tá ligado? O setup é a mesma coisa. O seu setup A mais e o seu setup A, velho, quando ele bate, pode ficar tranquilo, velho, que se você tiver uma assertividade de 60% e você pegar 1 pra 3, isso é cálculo matemático, pô. Você só precisa, velho. Eu mostrei pra vocês que em 16 dias de trading com $100 de risco, eu consegui com $800 praticamente, e com 210 eu consegui 1.400, que na verdade era pra ser 2.400, né? Porque eu, infelizmente, não quis tirar aquela ordem. E eu digo pra vocês, velho, será que 25 mil reais no mês tá ruim? Pra ninguém, pô. Só que o problema de vocês, eu creio que muita gente tá abandonando isso hoje aqui, é querer inventar moda. Cara, faz o seguinte a partir de hoje. Pega o seu setup e passa 3, 4 meses com aquele único setup. Bateu, cliquei. Não bateu, não vou clicar. E eu vou mostrar pra vocês aqui agora, pra gente encerrar a aula, isso aqui, ó. Vamos lá. Mês de outubro até 31 de outubro. Contem aí comigo, tá? Vamos tirar os break-evens, né? 1, 2, 3, 4 break-even. Vamos agora colocar só o take e o loss, beleza? Eu quero todo mundo contando aí. Todo mundo contando aí. BE pra mim é o win, tá? Pra mim não. Pra mim não. Pra mim é 0x0 mesmo. Porque eu quero falar sobre estatística aqui. Beleza? Não, sim, claro. Claro, não, de se olhar dessa forma, sim. Até o stop é o win, né? Mas o break-even é o win também. De fato é. A gente tem que ter essa mentalidade. Mas vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 takes. Beleza? 5 takes aí. Botem aí 5. Todo mundo 5. Pronto. Um já colocou ali, pra mim já tá de boa. 5 takes. Agora vamos colocar o stop. 1, 2, 2 stops. No mês inteiro. No mês inteiro, 2 stops. Stop na quinta-feira e stop reduzido semana passada, que mesmo assim não era... Não, teve 2 stop aqui, teve 3, né? Com stop reduzido aqui, que na verdade era pra ser break-even, foi slippage. Mas aí a gente tem 5 takes e 3 stops, né? Eu vou contar 2 porque aqui o slippage não foi stop cheio, foi só 0.50. Vamos colocar 3? Não, vamos colocar 3 pra ficar gostoso. Agora multiplique aí. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 3 igual a 15, que foi o mínimo retorno que eu peguei. Mínimo retorno que eu peguei. Teve dias que eu peguei mais. 5 vezes 3, 15. Agora, 1 vezes 3, que foi o dia de stop, igual a 3. Eu consegui 12R menos 3, eu consegui 8. Que foi basicamente aquilo que a gente viu, ou 9, que foi basicamente o que a gente viu ali na aula, né? O meu resultado. Tô mentindo? Estatisticamente, tô mentindo em relação à conta? Ou vocês não viram basicamente isso aqui? Na aula do laboratório aqui eu não mostrei o resultado, não tá batendo exatamente como tá esse cálculo aqui? Ou isso aqui eu tô mentindo pra dizer pra vocês que o que eu tô fazendo lá é diferente daqui? Basicamente não foi isso aqui que vocês viram de resultado? 15R menos os 3, né? 3 e alguma coisa. Teve dias que bateu o limite ali, enfim. Teve o dia também do break-even. Posso ter tomado um break-even desse aqui que baixou $0.50 somente, né? Centavos de dólares. Ou seja, se a gente colocar... É isso aí. De fato são 12R, né? São 12R. 15 menos 3 dá 12R. Então o que bate, basicamente, não é isso aqui que a gente vê? Ou seja, take aqui,
take aqui, praticamente todas as semanas fechando positivo, e eu mostro para vocês o resultado aqui do lado, se vocês quiserem, lá na Top Step. Todas as semanas eu fechei positivo. Operei pouco, mas lucrei muito. Sabe qual é o problema, pô? É que vocês não conseguem ver o calendário econômico dessa forma aqui, ó. O stop vai acontecer. Inclusive, aconteceu dessa semana aqui 2 vezes. Essa semana eu só saí com 1 R positivo. Essa daqui eu operei uma vez só na semana, saí com 3 R, ou seja, já dobrou isso aqui praticamente, tá ligado? Essa aqui também foi break-even mais take, ou seja, teve o dia de 3% positivo, tá ligado? E aqui teve o slippage, enfim, com break-even aqui e take novamente, né? Então, tô positivo, muito positivo. Só que a questão, e a linha de consistência tá aqui, vou mandar para vocês novamente. Não sei se eu mandei hoje já, mas deixa eu ver aqui. Não, tá não. Tá na outra conversa ali. Mas foram 3, pô. Eu coloquei o slippage também como stop. Deixa eu botar o chat geral, não. Aqui no My Local aqui. Né? Então tá aqui, ó. Certo? Tá aí. A linha de consistência é essa. Toma stop? Pô, é só você colocar aqui a data que você vai ver, ó. Que o stop vem, tá ligado? O take, parcial. Ah, tá. Eu não peguei 1 para 3R nesse dia aqui não, guys. Ó como tá diferente, tá vendo? Eu peguei menos aqui, ó. É isso aqui somente que eu devo estar errando no cálculo. Só isso. Mas o resto, ó, 1 para 3. Aí quando eu perco menos que 1 para 3, tá vendo? Olha lá, eu perco uma margenzinha só. Quando eu dar take, 1 para 3 novamente. Aí perco pouco, ganho de novo, 1 para 3, tá ligado? Então, essa questão de consistência nos resultados que a gente tem que ter, ela só vem quando a gente entende a mentalidade profissional, certo? E para finalizar a aula agora, a gente vai fazer meu journal de hoje, certo? Vou passar o bizu de como é que se faz um trading journal para vocês. Primeira coisa que a gente vai fazer é colocar o template novo na data de hoje e separar qual foi o setup. De acordo com o diário, eu tinha aqui o top-down de, inclusive eu botei dois H4 aqui. Esse aqui que vai ficar, esse aqui vai sair. Nós tínhamos aqui o New Week Open Gap. Hoje quem foi que clicou mesmo aí? Quem deu take hoje? Né? Teve gente que deu take ali, teve gente que. Enfim, simulação, fiz uma venda, o Milton, tomei break-even. O Leozinho pegou take hoje, mas eu já escaldei ele já, porque ele entrou no tempo errado. Ele sabe que ele. Tipo assim, se ele tivesse uma outra conta, eu deixaria passar. Mas ele só tem uma conta e essa conta ele precisa levar a sério. Eu já dei o esporro nele. 0 clique pro Tavares. Parabéns, irmão. Apesar de ter dado o setup ali no gap ali, que é o meu setup, mas talvez não seja o seu e tá tudo certo. O que é que a gente vai fazer aqui para preencher? Ó? Aqui já tem o template todo bonitinho e aqui eu vou colocar qual foi o meu setup. Meu setup nada mais foi que o busy de H1 mais a divergência que teve, certo? E essa divergência fez com que o preço chegasse no... Olha aqui a execução. Fez com que o preço chegasse no... Cadê? New Week Open Gap em um ativo, né? Que foi justamente nessa faixa aqui, ó. New Week Open Gap em um ativo, no outro não. Ou seja, S&P 500 chegou no New Week Open Gap e o Nasdaq não foi, mas travou no busy de H1, ou seja, tinha uma divergência aqui, beleza? Então a gente já tem aqui, ó, busy de H1 mais SMT mais IFVG interno, e a confirmação é o IFVG interno mais Macro Time mais SMT emoções, vocês já sabem, né? 0 emoções. Inclusive o Alexandre, não sei se o Alexandre tá aí, cadê o Alexandre? Tá aí? O Alexandre falou da última vez, rapaz, me assusta essa mentalidade que você tem de levar o trade. Ai, velho, peguei take também hoje, show de bola, irmão. Higher time frame before, e amanhã eu largo o after, certo? O after vai ficar depois. Outcome win, R 00, né? Nasdaq, o ativo, playbook. Aqui tem o playbook, é o gap mais SMT com breaker, mas a gente já sabe que eu já não estou utilizando o breaker tem um tempinho. Vou colocar aqui o gap, né? O gap, cadê gap? Fair value gap de H1, certo? Profit and loss, 0. Seguir o playbook, sim. Session, New York AM, cardio. Agora vem uma parada aqui interessante, ó.
Eu falei para vocês que eu só dei uma entrada e fiz break-even e coloquei logo o trade no 0 a 0 depois que ele crava no 8,5. Sabe qual é o mais interessante que eu vejo hoje? Eu tenho feito testes, vocês sabem, quem me acompanha há mais tempo sabe. Eu tô me testando na minha mentalidade, eu tô me testando nos meus limites, em termos de meditação, em termos de oração, em termos de pré-marketing, naquela rotina de pré-marketing. Eu vou dar uma surpresa para vocês aqui hoje. Gostei muito do meu desenvolvimento, né? Em relação à minha alimentação hoje foi 100%. Isso, Notion. A minha alimentação hoje foi 100%. A minha meditação, eu não meditei hoje. Presta atenção nisso que eu tô falando agora. Não meditei hoje. Mas meu estado de presença, ele estava 100% alinhado. Porque eu já tô fazendo do meu corpo ele se habituar com isso que acontece comigo, entendeu? Ele se habituou a levar essa condição de mentalidade fria, mesmo nos dias que eu não medito mais. Quer dizer que eu vou parar de meditar? Não. Quer dizer que eu posso sim operar em dias que eu não medito, que eu faço as coisas, desde que eu esteja me sentindo bem comigo mesmo, que foi o caso de hoje. Estava me sentindo muito bem comigo mesmo. Percebi que não tinha problema nenhum, porque às vezes quando eu não fazia o checklist inteiro do meu pre-market, eu não me sentia bem. Isso que importa, né? Então, hoje eu não fiz cardio, hoje eu me alimentei, hoje eu não fiz leitura, nem fiz meditação, mas fiz o pré-market review e fiz a oração, né? Então, tem um destaque nisso aí. Diário, vou salvar o diário, porque se eu precisar fazer um review no final de semana, eu faço. H4, sim, também, porque foi da onde veio o raciocínio dos speed arrays. H1, teve esse busy, teve o busy mais em discount, né? Inclusive, eu estava em dúvida se ia pegar essa divergência de baixo ou não, e ele fez a divergência, mas logo depois ele desfez, né? Tanto é que o preço foi mais para cima, tentou pegar a previous day high de ambos os ativos e não deu, né? Aqui no M30 também a gente tem o preço fazendo uma divergência, mas até então nada, por isso que a gente tem que esperar os candles fecharem. M15 também a gente vê uma possível divergência, mas aí depois a gente vai ver que o preço nada faz além de mentir para a gente naquele momento ali fazendo uma manipulação, né? Ele vai mais para cima daquele momento, depois faz o SMR lá em cima, e na verdade o que se concretizou aqui foi o Market Maker Sell Model de 15 minutos, né? Acumulação aqui, o preço vai lá, entra aqui no Fair Value Gap de M15, né? A gente vê a entrega do preço aqui nesse Fair Value Gap de M15, o body do candle respeita os 50%, consequente encroachment, o preço leva, o mercado leva o preço mais para baixo, inclusive o horário do rompimento do body nesse primeiro IFVG é justamente às 9h34, 9h35 já abre o candle bearish, eu poderia pegar essa oportunidade no M3 aqui no retest, né? O preço ele fecha aqui com o body do candle às 9h33 e retesta às 9h36, fazendo o setup da mentoria individual, né? Então, o Zwin, né, que é a execução gráfica de execução, está aqui. Agora eu vou revisar tudo novamente. A data do dia 3 do 10, ativo Nasdaq, né? Ativo no mercado Nasdaq Futuro, sessão operada New York AM, horário da operação foi por volta das 10h05, 10h05, 10h03, na verdade, ali vou colocar. Hoje o mercado estava volátil, né? Mas depois ele lateralizou, então lateral após a entrada. Notícias relevantes. Nós tivemos. Eu não vou botar notícia relevante, não, porque de fato só tivemos ali 10 horas, né? Que estava programada a PMI e acabou fazendo uma volatilidadezinha. Depois ele entrega, né? Que foi justamente aqui às 11 horas daqui do Brasil, né? 9 horas de lá. Então vou colocar 11 horas aqui. Estado emocional. Totalmente calmo, graças a Deus. Contexto do diário, né? Eu vou colocar todos eles juntos, tanto do weekly, diário, H4 e H1. Início de mês, onde o preço estava repousado no New Week Open Gap e em Londres entregou um Market Maker by Model, certo? Após a entrega, ele já desenha possível Market Maker Sell Model, onde foi entregue até o final, certo? Isso aqui eu tô falando já diário, H4 e H1. Aqui eu vou falar o que eu vi após, e preciso só enfatizar aqui o que teve em H1, né? H1, busy, 2 busies, né? 2 busies,
Um em 50% da range, outro discount da range, certo? Zona de interesse, M15 a M30 a M5. Fiquei buscando por padrão acima da previous day high, que não aconteceu, e depois que vi que o preço não ia buscar ela naquele momento, visualizei setup de compra dentro do Busy com New Og no ES, certo? Entrada e FVG após 10 horas opening, típico de TP3. Só vocês estudarem aí que vocês vão ver que foi típico de TP3. Setup utilizado foi o setup de gap, né? Mais SMT, então é o 3. Motivo da entrada, confluência. A confluência foi o ES buscando o OG e o NQ buscando Busy, certo? De H1. Ponto de entrada e FVG retestado com o body do candle anterior fechando acima. Estava esperando por essa confluência. Stop abaixo da mínima da OB criada. Alvo. Hoje eu ia na máxima do dia buscando $520. Máxima do dia. Risco de 100. Certo? Para pegar essa massa. Gatilho de parada. Meta. Entradas válidas limitadas. Né? Não teve outra entrada tão boa. 0R, seguiu o plano 100%, for sua entrada, não fosse estado emocional durante o trade. Eu vou colocar 1, certo? Porque de fato eu gostei muito da minha reação. Erro de execução não tive, detalhes importantes, saída consciente quando o preço crava no preço de 8,5, certo? Diagnóstico de performance, acerto técnico do dia, saída exatamente no preço de opening de 8,5, certo? Pontos técnicos a melhorar, nenhum, né? Estado de presença enorme disso aqui, tá? Isso aqui é um estado de presença enorme. Erros comportamentais em disciplina não teve, estatística R do dia 0. Nota de performance, hoje mereci o 10. Padrão mental que eu vou reforçar amanhã. Todas as vezes que eu mantenho minha disciplina, eu aumento minha autoimagem, certo? Eu estou me tornando nesse processo um trader consistente que com certeza absoluta irei chegar nos 3M ou mais founders. Esse é o principal de hoje. Respeitar o plano é mais importante que tentar ser lucrativo. Se eu repetir o dia de hoje por 100 dias, que eu me torno um trader que escala capital e consegue bater suas metas a longo prazo, porque no longo prazo eu não perco. No longo prazo eu nunca perco, guys. Galera, Deus abençoe vocês. Essa foi nossa aula, 1 hora de aula praticamente, 58 minutos. Deus abençoe vocês, tá? Espero muito, muito mesmo que vocês tenham aprendido algo hoje. E quem quiser trocar uma ideia, manda uma mensagem para mim. Já respondo a todos que mandaram mensagem para mim no privado, beleza? Deus abençoe, velho. Estamos junto e é nóis, velho.